começou um volume alto de pessoas entrando agora às 10 horas, então se a gente puder combinar de iniciar às 8h08, desculpa, 10h08, aí a gente já dá início para falar da Eugênia e logo em seguida a sua soja de bovinos. Combinado. 10h08 a gente começa. Valeu. Apenas um pedido, enquanto ao longo da apresentação, quem tiver presente, se puder colocar o nome completo e ao órgão que pertence no chat, para a gente é bem importante no formato de controle. Obrigado. Bom, deu 10h08, acho que podemos iniciar, viu, Celso? Tá bom? Bom dia a todos. Meu nome é Maria Eugênia. Damos as boas-vindas aqui para um tema muito importante na cidade de São Paulo, que é a política municipal de apoio aos cooperativismos. Nesse momento, a gente vai dar as boas-vindas ao secretário adjunto, Armando de Almeida Júnior, que vai dar um pouquinho um panorama para vocês e falar brevemente o que é o programa, como é que ele está estruturado dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bom dia, secretário. Bom, muito bom dia, Eugênia, bom dia a todos. Grande prazer participar aqui com vocês aqui, um pouco desse workshop, né, desse semináriozinho que a gente está fazendo aqui para falar um pouquinho de cooperativismo, que é um tema muito importante aqui para a gente na Prefeitura de São Paulo, né, um grande apoio aqui que na gestão do prefeito Ricardo Nunes a gente vem incrementando cada vez mais. Então, acho que só para a gente apresentar um pouquinho o que é a Secretaria para todo mundo tá balizado, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho é uma secretaria que a gente atua em 4 frentes aqui na Prefeitura de São Paulo. A primeira frente é a frente do trabalho, a segunda frente é a frente do empreendedorismo, a terceira frente é a frente da qualificação profissional e a quarta frente é a frente da agricultura, né? Então, são essas 4 frentes que a gente atua. Como o cooperativismo também é uma forma de trabalho, de geração de renda, o setor do cooperativismo ele veio para dentro da nossa secretaria. E aí a gente criou um programa chamado SP Coopera. E o SP Coopera ele é um programa voltado para o fortalecimento da cultura cooperativista na cidade de São Paulo. Então a gente quer incentivar cada vez mais a criação de novas cooperativas, a estruturação melhor dessas cooperativas, para que a gente possa incrementar ainda mais o número de cooperativas na cidade de São Paulo. Cooperativismo que hoje é uma força, uma potência e tem muito a crescer na nossa cidade. Por quê? Hoje no mundo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aí dados, né, dos setores que fazem essas pesquisas, são cerca de 3 milhões de cooperativas espalhadas pelo mundo. E aí a gente está falando de mais ou menos
280 milhões de cooperados que estão espalhados pelo mundo aí em diversas formas, né? Só no Brasil, aqui no Brasil, a gente está falando aí mais ou menos de 4.700 cooperativas, onde a gente tem 20 milhões de cooperados. E as pessoas, elas falam, bom, tem 20 milhões de cooperativas, é praticamente 10% da nossa população no Brasil atua de alguma forma com o cooperativismo. E aí, fala, bom, se é 10% de cada 10 pessoas, eu conheço uma que atua, ou que trabalha, ou que tem alguma relação com o cooperativismo. E eu não conheço nenhuma pessoa que atua no cooperativismo. Como é que pode um negócio desse? E às vezes o cooperativismo ele está em ações que a gente nem percebe no nosso dia a dia, né? Então eu não sei se alguém aqui, por exemplo, tem o plano de saúde da Unimed, por exemplo, que é uma cooperativa. Eu não sei se alguém aqui, por exemplo, já financiou alguma coisa aí com o Sicredi, que é uma cooperativa. Eu não sei se alguém aqui já foi fazer compras no supermercado chamado Coop, ou na farmácia da Coop, que também é uma cooperativa. Então, existem várias formas de cooperativismo. E a nossa intenção aqui é promover cada vez mais ações ligadas ao cooperativismo, seja o cooperativismo na cadeia da gastronomia, o cooperativismo na cadeia têxtil, o cooperativismo na cadeia de crédito, na cadeia odontológica, enfim, nas diversas formas de geração de renda e de trabalho. Mas uma das formas que a gente tem fortalecido muito aqui na Prefeitura de São Paulo é o cooperativismo no setor de reciclagem. Então, as cooperativas de reciclagem, que antigamente estavam vinculadas à Anlurb e depois passaram para a SP Regula, no ano passado elas vieram para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E o que a gente faz com as cooperativas de reciclagem? A gente dá todo um apoio para que essas cooperativas elas existam na cidade de São Paulo, elas cresçam, elas se estruturem, elas ampliem o seu trabalho e a gente dá toda uma assessoria. Então, para explicar um pouquinho aqui, eu acho que o pessoal depois vai aprofundar um pouco mais, mas só para que todo mundo tenha ideia aqui, eu até estava dando uma entrevista semana passada na Rádio Bandeirantes falando um pouco sobre isso e depois chegaram alguns comentários que é engraçado como as pessoas, às vezes, elas não acreditam que o lixo, né, o resíduo que a gente coleta dentro das nossas casas, ele acaba indo para uma cooperativa para que ele possa ser reciclado. Mas nas nossas casas, quando a gente tem ali a possibilidade de fazer a separação do resíduo, uma parte do resíduo ele vai para o aterro, né, que é geralmente aquele resíduo orgânico, né, aquele resíduo do lixo ali que ele não pode ser reciclado. Uma outra parte daquele resíduo ele é separado e ele vai às empresas de coleta de lixo, passa nas nossas casas, pega aquele resíduo e leva para as cooperativas habilitadas na Prefeitura de São Paulo. E quais são essas cooperativas? São cooperativas em que a gente faz um chamamento público e a gente seleciona essas cooperativas. Historicamente, na Prefeitura de São Paulo, a gente apoiava 20, 21 cooperativas. Desde o ano passado, quando as cooperativas vieram aqui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente colocou essas cooperativas embaixo do programa SP Coopera e agora a gente já ampliou em 50% o número de cooperativas, passando aí de 20 para 30 cooperativas. Hoje a gente está falando aí de cerca de 1.000 pessoas atuando dentro dessas cooperativas, em que a gente vai fazendo essa distribuição desse resíduo. Esse resíduo chega às cooperativas, as cooperativas fazem a separação desse resíduo, vendem esse resíduo e esse dinheiro entra dentro da cooperativa, é distribuído de forma igualitária entre os cooperados, né? Naqueles 7 princípios básicos aí que a gente tem do cooperativismo, que depois a Eugênia e o pessoal vai explicar para vocês. E aí a gente tem aí toda essa questão do cooperativismo no setor de reciclagem acontecendo aqui na cidade de São Paulo. Isso nos ajuda, né, não só com o trabalho, a geração de renda, mas também com a sustentabilidade, a reciclagem, o meio ambiente, quando a gente fala de reciclagem. Quando a gente está falando de crédito, a gente está falando de trabalho, a gente está falando de renda, mas também a gente está falando de um melhor compartilhamento dos recursos, né? Quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de uma melhor qualidade no setor de saúde, com barateamento também do serviço. Então, o sistema cooperativista ele faz
essa agregação das pessoas para que elas trabalhem em conjunto, e a gente tem aí uma forma diferente de geração de renda, mas uma forma muito importante, onde a gente tem muitas cooperativas espalhadas pelo Brasil, e trazer isso para a cidade de São Paulo é muito importante para que a gente possa incrementar ainda mais esse sistema, fazendo com que a gente tenha aí mais uma possibilidade de geração de trabalho e renda na cidade de São Paulo. É mais ou menos isso que eu queria passar um pouco para vocês. A equipe vai falar bastante aqui durante aí os próximos minutos. Então, eu queria desejar para vocês aqui uma boa palestra, um bom workshop, uma formação importante aqui. A gente tem não só a nossa equipe do SP Coopera dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? A gente tem o Celso, que é o nosso coordenador de Desenvolvimento Econômico, a gente tem a Beatriz Zucchelli aqui, que é a responsável pelo SP Coopera dentro da Secretaria, e a gente tem os nossos parceiros da FESP, né? Está aqui a Eugênia, a Kellen, não sei se tem mais outras pessoas aqui da FESP, que é quem nos ajuda no dia a dia a fortalecer o cooperativismo, principalmente de reciclagem aqui na cidade de São Paulo. Então, queria desejar um bom dia a todos, uma boa formação a todos, e eu espero que com esse conteúdo vocês possam levar para dentro da secretaria de vocês um pouco dessas informações, e às vezes enxergar se dentro da secretaria de cada um de vocês existe uma possibilidade de fortalecer o cooperativismo. Se vocês entenderem que existe uma possibilidade de fortalecer o cooperativismo na Secretaria da Cultura, se existe uma possibilidade de fortalecer o cooperativismo na Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, na Secretaria dos Transportes, enfim, onde vocês enxergarem possibilidades a partir do que vocês vão aprender e conhecer aqui, acessem a nossa equipe está à disposição para que a gente possa acessar essas pessoas e a gente fortalecer cooperativa de transporte, cooperativas culturais, enfim, fortalecer o sistema cooperativista na cidade de São Paulo. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Obrigado, secretário. Eu vou aproveitar que ainda o senhor está aí. Como você falou de que essas questões, ninguém sabe às vezes onde que está uma cooperativa. Como sei que você é um amante do futebol, então vou te falar uma coisa, que temos 2 times europeus que fazem parte do modelo cooperativista, que é o Real Madrid e como é que chama aquele outro lá, o Bayern de Munique. Então, eles atuam no modelo cooperativista, então, especialmente no Real Madrid, então eles têm o patrimônio compartilhado, eleição democrática, onde os torcedores que são cooperados, eles vão eleger o presidente do clube a cada 4 anos. Então, é mais uma curiosidade do mundo cooperativista, né? Que temos 2 times grandes, aliás, 3, acho que eu sei mais um, mas não lembro qual que é, acho Exeter City, da Inglaterra, alguma coisa assim que eu escutei. Outro dia foi comentado sobre isso, os grandes apaixonados de futebol, nós temos esses modelos cooperativistas também atuando. Super legal, tá vendo? São coisas que a gente vai aprendendo. Eu mesmo não sabia dessa, e são exemplos que a gente carrega aí para mostrar que o cooperativismo ele existe, ele é muito forte, e se a gente entender qual que é o mecanismo que ele funciona, muitas vezes a gente consegue fazer com que a gente possa dar possibilidade para outras pessoas ou nós mesmos criarmos sistemas cooperativistas aqui na cidade de São Paulo. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela participação. Eu sei que a sua agenda é mais tumultuada, né? Mas se o senhor quiser esperar um pouquinho, aguardar, ou sai que a agenda está mais complicada. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Bom, gente, eu vou compartilhar depois aqui a programação para vocês. Eu não vou conseguir enxergar vocês na tela, tá? Mas sejam todos muito bem-vindos. Nós temos já 48 pessoas na sala. Eu acho que isso é muito importante aqui, cada um colocando um pouquinho de qual é a secretaria que está participando, tá? Eu vou dar aqui a programação para não passar mais do tempo. Pode ser, Bia? Bia, Marcos, vocês me ajudam aí. Pode Tá ser bom? sim. Então, vou compartilhar aqui a tela. Tá
estão enxergando? Sim. Sim. Então, beleza, gente. Bom, a nossa agenda vai ser essa parte aqui. Bom, a gente passou 5 minutos da nossa abertura, recepção lá das boas-vindas do secretário Armando Júnior. Nós vamos ter agora uma breve dinâmica que é assim, não vai demorar mais 5 minutos. Nós temos a parte 2, que vai ser um cenário internacional, Brasil, São Paulo e o que é o cooperativismo. A parte 3, vamos falar um pouco sobre o programa SCP Coopera, e depois vamos tirar as dúvidas, sugestões, que são sempre muito bem-vindas. Bom, a minha parte aqui, meu nome é Maria Eugênia Ruiz, eu faço parte da equipe do SCP Coopera, junto com a FESP, estamos aqui à disposição para dar maiores informações e compartilhar com vocês esse momento importante que o São Paulo está vivenciando com relação ao cooperativismo, tá? Tudo bem com vocês? Bom, eu vou fazer uma breve dinâmica aqui com vocês e eu gostaria muito que a Beatriz ou o Marcos me ajudassem, porque eu não consigo enxergar quem que está escrevendo, tá? Eu queria que vocês colocassem no chat o nome, seu nome, qual é a secretaria que fazem parte, e que eu queria perguntar para vocês o que é o cooperativismo. Se você conhece, não conhece, uma palavra, meramente uma palavra. Eu vou começar por mim, tá? Então, olá, eu sou Eugênia, eu atuo no programa SCP Coopera, e cooperativismo para mim é solidariedade. E o que é para vocês? Vamos dar uns 5 minutinhos, se vocês puderem escrever no chat e vão colocando aí a secretaria e seu nome. E, Bia, se você puder, você me vai falando as palavras, tá? Porque eu não consigo enxergar aqui. Vou começar aqui, Eugênia, tá bom? Tá ótimo, por favor. A Helena Amaral diz parceria. A Mislane Oliveira, que agora começou a correr aqui. A Mislane Oliveira, parceria também. O Anderson, colaboração. O Rodrigo Lima Silva, compartilhamento. O Walter Peralta, união. O Augusto, cooperativismo e comunidade. Camila Silva, cooperativismo para mim, apoio mútuo. A Daniele Lica, cooperação. A Maria do Carmo, colaboração. Marisa, preservação. Camila Alexandrino, interesse em comum. A Deise Cristina, desenvolvimento. Maria José de Oliveira, participação. A Elisângela da Silva, respeito. A Luciana Cristina, trabalho em conjunto. O Rodrigo, o Leandro Tadeu, equipe. Carolina Salado, solidariedade. Maria das Graças, solidariedade também. E o Armando, igualdade. Esses são até o momento. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, todas essas palavras, como fazem sentido no modelo cooperativista, tá? Mas antes de falar sobre o cooperativismo, eu queria que vocês, é importante mostrar para vocês a dimensão desse grande ecossistema, né? Então, aqui nós vamos entrar nessa parte do cenário internacional, Brasil, São Paulo, e o que depois é o cooperativismo. Assim como o secretário Armando falou, o que é esse grande ecossistema, né? Onde esse contexto do cooperativismo está? Então, no cenário internacional, isso é uma fonte do anuário da COP de 2023, segundo a Aliança Cooperativista Internacional, que é o órgão representativo das cooperativas no âmbito mundial, internacional, eles são assim, temos 3 milhões de cooperativas no mundo, né? Tem 1 bilhão de pessoas cooperadas dentro dessas cooperativas. Estamos falando assim, de 12% da população mundial. Então, a gente fala assim que uma pessoa a cada 7 faz parte de uma cooperativa. Entendeu? Para entender esse número, essa grandiosidade desse universo do ecossistema que a gente está vivenciando, a gente vê que essas 3 milhões de cooperativas, elas geram 280 milhões de empregos.
assim como o secretário falou. Então, é muitas pessoas. Então, a gente fala assim, de que realmente essas cooperativas vão gerando 2,17 trilhões de faturamento das 300 maiores cooperativas do mundo. Se a gente pensasse as 300 cooperativas do mundo fossem um país, ela seria a 9ª maior economia do mundo, né? Olha a dimensão disso. Então, no Brasil, nós temos 9 das 300 maiores cooperativas do mundo. Olha a dimensão do Brasil. Qual que é a nossa magnitude, né? Nosso faturamento das cooperativas, de quase 5.000 cooperativas que temos no Brasil, é um faturamento de 656 bi. Olha quanto isso significa no PIB do Brasil. Dos 20 milhões e meio de cooperados, 9% da população brasileira. Então, nos ingressos de 656 bilhões, somando todas as cooperativas, que geram 524 mil empregos diretos gerados pelas cooperativas, fora as indiretas, né, que são as prestadoras de serviço. E desses ativos, nós temos 996 bilhões no último exercício. Então, nós temos 7 ramos. As cooperativas, elas estão distribuídas, os setores, os segmentos, estão distribuídos por ramos, tá? Então, o ramo cooperativista é realmente o mais expressivo no Brasil. E desses ramos do cooperativismo, de agropecuária, perdão, do ramo de agropecuária, 53% são da produção de grãos do país. Então, muitos deles são, você vai falar, são commodities, mas são grandes produtores de grãos de soja, nós temos milho, vários produtos que estão sendo exportados para o mundo, né? Nós temos 450 milhões de profissionais de assistência técnica em extensão rural. Nós temos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos a questão da área rural. Então, como que nós podemos ampliar dentro do município de São Paulo, como é importante esse universo do cooperativismo. Das 300 mil que a gente indicou aqui, imagina 300 mil, as 300 maiores cooperativas fossem um país dessas 309, e a maioria delas são da área de agronegócios. Então, como é que surgiu o cooperativismo, né? Como é que se indagou esse cooperativismo? Então, ela foi acontecer na época da Revolução Industrial, quando lá em Manchester, no interior da Inglaterra, 28 produtores, 28 tecelãos se reuniram. Por quê? Porque eles estavam sendo, a gente se sentia explorados nesse momento, né? Se uniram para ter uma condição melhor de montagem, porque o que acontecia? Eles trabalhavam o dia inteiro e no final acontecia que o pagamento delas até era uma simples batata. Então, para vocês verem como que a crise era tão grande mundial, que eles trabalhavam o dia inteiro e não recebiam nada. Então, eles viram que a importância de se unir, a importância de pensar em coletivo para poder pensar numa ação que comprasse produtos em grande escala. Para quê? Para que eles tenham poder, uma quantidade maior de negociação, condições de negociação. Então, eles compravam em grande quantidade, se reuniram, são 28 tecelãos, e a única mulher que fazia parte desse grupo. Então, eles implementaram os princípios e os valores cooperativistas nesse momento, até porque a própria crise da economia fazia com que as pessoas realmente estejam bem empenhadas, bem olhando para o lado humano, né? Porque nesse momento que elas estavam querendo realmente ter itens básicos de uma alimentação. E no Brasil, a primeira cooperativa que a gente teve foi em Minas Gerais, em 1889, e foi a Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos em Ouro Preto. Qual que era o foco? Era consumo de produtos agrícolas. Mais uma vez, o ramo de agro aí implementando no país. Em 1902, o padre suíço Teodoro Amstar fundou a primeira cooperativa de crédito que até agora está em atividade. É lá no Rio Grande do Sul, que nesse momento está passando por uma devastação realmente sem precedentes. A gente fica abismado como é que a natureza vai impactando isso.
E em 1970, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, ela é fundada e ela nasce já cadastrada, já registrada no cartório, onde mostra uma entidade pensando no mundo cooperativista do Brasil, porque o Brasil ampliou de tal forma, porque vieram muitos imigrantes europeus que realmente faziam parte. O que esses imigrantes europeus vieram muito para o sul? E eles traziam um tripé muito importante na família, que era igreja, cooperativa e família. Então, eles já traziam essa questão, fugindo um pouco da guerra, fugindo da crises internacionais, eles traziam aqui para o Brasil. Então, é importante ter uma entidade representativa que realmente defenda os valores e os princípios cooperativistas. A partir disso, se criou a Lei do Cooperativismo, que é a Lei 5.764. A gente fala 5764 de 71. Onde disciplinou realmente o que é a criação das cooperativas, como se instituiu o regime jurídico dela, quais são os pontos realmente que fazem essa autonomia, limitação de superação de Constituição de 1988, que foi inicial, mas que realmente não foi mais para frente. Então, a lei do cooperativismo é a 5764, nasce em 1971. Aí, em 1998, nasce, na realidade, foi criado o sistema COP, né? O SESCOP, que a gente fala assim, que é um braço da OCB, mas para olhando a capacitação profissional, a capacitação das cooperativas, com o olhar do viés. Então, ele faz parte do sistema esse, onde tem o SEBRAE, que cuida das micro e pequenas empresas, temos o SENAR, que cuida da agricultura, o SES e o SESCOP é olhar para o cooperativismo. Tudo bem até aí? Estão me escutando? Tranquilo? Sim, sim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o conceito do cooperativismo, né? E vocês trouxeram um pouco aqui o que realmente entendem do cooperativismo, né? Vocês falaram que parceria, de que união, que colaboração, preservação, interesse em comum, respeito, trabalho conjunto, apoio mútuo. Então, o conceito do cooperativismo realmente se baseia na cooperação e na solidariedade dos indivíduos, né? Olhando o quê? Como o secretário falou, o promover o bem-estar das cooperativas. Então, o cooperativismo é bem já, ele é já que a gente pode falar assim, ele já cresce, já nasce com esse olhar já mais humanista, né? De um trabalho conjunto, com as responsabilidades que realmente valorizar o coletivo e acima dos individuais. Então, esses conceitos que estou passando aqui para vocês, nós temos um documento que foi gerado pela própria programa, que são um documento base do cooperativismo. Então, vocês vão receber posteriormente esse material, e lá tem todos os dados, tem todas essas informações necessárias. Então, todas as palavras que vocês trouxeram aqui, faz parte desse conceito do cooperativismo, né? Então, é isso muito importante para enxergar como que nós estamos inseridos nessa ação de união, colaboração, preservação. Então, assim, a definição da cooperativa, da Aliança Internacional, ACI, ela fala assim, a cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para entender as necessidades e aspirações em comum, econômicas, sociais e culturais, por meio do empreendimento, de propriedade comum e de gestão democrática. O que isso gera? Ela já gera esse círculo virtuoso do cooperativismo que a gente fala assim, né? Pessoas se unem, geração de emprego e renda e prosperidade em negócio. Então, esse círculo é importante dentro de qualquer segmento, em qualquer região. Se dizem que as cooperativas onde elas estão inseridas, o desenvolvimento econômico é muito mais rápido e as pessoas realmente conseguem enxergar, porque quando você tem uma cooperativa, você consegue esse desenvolvimento econômico porque você já gera renda, você já começa a movimentar o mercado, os negócios. Então, isso é muito importante. Por exemplo, a gente tem cooperativas de artesanato. Então, se uma delas começa a produzir sozinha, ela não vai ter uma escala de produção. Então, elas se unem num único propósito, com um único objetivo, e aí para quê? Para geração de trabalho e renda.
Em base a isso, elas já vão conseguir vender, em vez de fazer 50 peças, elas vão fazer 100 peças, ou 150 peças, que ela realmente começa a gerar a escalabilidade e maiores negócios. Quando foi feito lá em Rochdale, na Inglaterra, já se falava dos princípios cooperativistas. E os princípios cooperativistas, eles são universais. Elas são aplicados por todas as cooperativas que fazem parte desse universo. Então, nós temos 7 princípios cooperativistas que fazem realmente, tem os princípios, e são esses valores importantes que a gente vê, que é o lado humano de uma cooperativa, mas ele é um negócio. Então, uma das coisas que a gente vê que esses 7 princípios agora, ele faz parte do DNA do cooperativismo, né? Do DNA das pessoas. Então, um dos princípios a primeira é a adesão livre e voluntária. Quando a gente fala da adesão livre e voluntária, nós temos que entender que uma cooperativa, ela não atende todas as pessoas, não restringe sexo, não restringe religião, cor, e ela é a adesão voluntária. Então, as pessoas têm o princípio de se filiar a uma cooperativa, de enxergar realmente de que faz parte desse grupo, e que ela se identificou com aquele grupo. Então, uma das coisas que a gente vê que essas cooperativas, somente, elas vão ter uma adesão livre. Então, qualquer cooperado, não pode ser obrigado a se filiar a uma cooperativa, nem tampouco é obrigado a sair de uma cooperativa, a não ser de que tenha dentro do seu estatuto, ou ele tenha infringido algumas cláusulas desse estatuto quando uma cooperativa é constituída, mais para frente eu vou falar isso, é passado. Então, uma adesão livre e voluntária. Não pode ser obrigada as pessoas a participar de uma cooperativa, ela tem que ter a vontade. O segundo princípio é participação econômica dos membros, né? Então, uma das coisas que fala assim que quando você vai participar de alguma empresa, você tem um capital inicial, né? Então, nesse momento, é importante que você tenha um capital inicial e que você coloque, eu falo, qual é a cota-parte dessa cooperativa? Como é que a gente vai se unir e quanto que eu vou aportar para cada um para que esse negócio seja viável economicamente? Então, isso é muito importante, que uma das coisas que a gente fala, a participação econômica dos membros, é quando você vai inserir dessa parte da 3% que dessa participação econômica, ela vai para o terceiro princípio cooperativista, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre educação, formação e informação. Então, dentro do cooperativismo, é um dos pilares primordiais do cooperativismo para que ela seja realmente uma cooperativa, porque ela tem que preservar a capacitação, a formação desses cooperados, para que eles realmente façam parte de um negócio onde é economicamente viável. E uma das questões que a gente fala dessa cota, dessa participação, é que de todas essas sobras, eu vou explicar um pouquinho para vocês, em vez de lucros, são sobras, que a gente fala do cooperativismo, 10% ele é compartilhado, ele é feito num fundo. Esse fundo é muito fundamental para que esse fundo, esse recurso, seja aplicado dentro da cooperativa, para a formação das cooperativas. Então, já seja dos seus cooperados, dos seus colaboradores, ou também da própria família, ou da comunidade que está inserida nessa cooperativa. Então, se não tem esse FATES, é o fundo técnico, não, é fundo técnico de atendimento, deixa eu ver aqui, que eu não me lembro direito o nome aí, o FATES, mas eu vou já falar, realmente, ele é o único dentro do modelo cooperativista. Quarto princípio cooperativista, interesse pela comunidade, né? Na realidade, a gente fala assim que esse é o 7º princípio, porque ele tem que não somente olhar o crescimento do cooperado, mas também tem que olhar o entorno da cooperativa.
Então, onde a gente fala assim, onde uma cooperativa está inserida, todos ganham, a comunidade ganha e todos também estão desse crescimento. E a gestão democrática? A gestão democrática é outro princípio cooperativista, onde que cada um do cooperado que faz parte, ele realmente ele tem um voto, uma pessoa, um voto. Então, independente se você tem 1.000 cotas ou outro tem 10.000 cotas, todo mundo tem a mesma participação de um voto numa assembleia onde são decididas a dinâmica da cooperativa, o direcionamento da cooperativa, os dirigentes das cooperativas. Então, cada gestão é democrática e transparente. Então, ela é importante no cooperativismo para quê? Para que as pessoas entendam realmente que esse princípio da democracia faz parte e não abre mão realmente do modelo cooperativista. Autonomia e independência, né? As cooperativas podem firmar convênios, podem firmar parcerias com iniciativa privada, com políticas públicas, com governos federais, institucionais, porém, eles têm autonomia, eles não podem estar vinculados ou podem ser, como fala assim, manipulados por esses parceiros. Eles têm autonomia para decidir se continuam ou não continuam e quais são os rumos de cada uma dessa cooperativa e dessa visão. E, por último, a intercooperação. Intercooperação é importante que uma cooperativa apoiando outra cooperativa. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma cooperativa de crédito, ela vai criar uma linha específica para uma cooperativa de consumo, ou uma cooperativa de reciclagem. Então, isso é uma intercooperação. Então, uma cooperativa, ela deve e tem que fazer essa intercooperação, porque é um movimento onde ele cresce mais, tanto seus cooperados como a própria comunidade onde ele está inserido. Além dos princípios e valores cooperativistas, a gente falou assim, que as cooperativas elas estão distribuídas em 7 ramos, tá? Então, os setores da economia, elas estão centralizadas em 7 ramos. Temos o agropecuário, o crédito, consumo, infraestrutura, saúde, transporte e de trabalho e serviços. Com relação ao agropecuário, o ramo agropecuário realmente ele organiza os produtores rurais, é assistência técnica para a comercialização de seus produtos, é o ramo mais atuante no Brasil, é o ramo realmente que faz mais exportações e o que tem maior número de cooperados, né? Ele também olha muito a questão dos alimentos, da exportação, temos cooperativas de laranja, nós temos cooperativas de soja. Então, é um ramo muito importante e que envolve muito, contribui muito para o PIB do país, tá? Nós temos as cooperativas de consumo. Alguém sabe o que é cooperativa de consumo? A gente vivencia todos os dias essa cooperativa de consumo. Quando você vai entrar numa rede, às vezes, de farmácias, de supermercados, aqui em São Paulo, no ABC, tem a cooperativa Coop, né? Que é a cooperativa de consumo, um mercado onde a maioria desses produtos vem das cooperativas. Por quê? Porque eles conseguem comprar em grande escala para poder reduzir os custos. Então, quando você faz com uma compra na cooperativa Coop, você já é um cooperado, porque já faz parte você está consumindo os produtos dessa cooperativa. A Coop é a que tem mais de 100.000 cooperativas, mais de 100.000 cooperados. É um dos setores que realmente que tem número bem elevado de cooperados, porque são os consumidores que estão lá. Crédito, né? A cooperativa de crédito são as que mais têm crescido, tá? Quando você vai também montar ou fazer parte de uma cooperativa de crédito, ela é igual um banco normal. Você vai ter cartão de crédito, você tem uma linha de crédito,
linha de crédito, você vai ter os custos que vão te trazer um retorno mais para frente, né? Porque você, a ser cooperado, você vai ter os serviços financeiros mais, como é que fala assim, mais menores que o próprio mercado, né? Então, proporciona inclusão de educação financeira. Outras instituições realmente elas estão visando muito mais o lucro e a cooperativa do crédito está olhando mais o desenvolvimento humano e desenvolvimento local onde ela está inserida. Em muitos locais, em mais de 800 regiões aqui do país, só tem uma cooperativa de crédito. Não entra no Banco do Brasil, não entra Caixa Econômica, mas tem uma cooperativa de crédito. Por quê? Porque a maioria também tem cooperativas de agronegócio. Tem outras cooperativas que fazem parte e o cooperado quer fazer questão de que essas linhas de crédito realmente vão para ele de uma forma muito mais eficiente e que com umas taxas muito mais atrativas que os bancos normais mercantis. E o setor de saúde, né? Os ramos de saúde, vocês já viram, como o secretário falou, que a Unimed é uma grande, realmente, a pioneira, que a gente pode falar, na referência do setor brasileiro e no mundo também do setor da saúde. São cooperativas médicas, odontológicas, nós temos cooperativas também de enfermeiras da área de saúde, e que elas, o que acontece? É um setor onde preserva muito esse lado humano, tá? Porque além de ser a saúde, né? Mas com olhar já um pouco mais para pensar em um ingresso para as pessoas que tenham uma qualidade de vida melhor. Fora isso, as cooperativas de crédito têm esse outro olhar também de desenvolvimento social. Então, elas preservam também, elas fazem serviços sociais em diferentes comunidades carentes, onde eles levam os médicos, levam os dentistas para fazer esses atendimentos em regiões muito carentes. Então, tem esse lado social, além de que não só está olhando, por isso que a gente faz cooperativa, não só olha o lado mercantilista, né? O lado do lucro. Outro ramo que nós temos aqui, depois eu vou deixar aqui o ramo de trabalho, porque é onde nós temos agora mais cooperativas no programa do CP Coopera, mas eu vou falar sobre a infraestrutura, o ramo da infraestrutura. Quem aqui, você já sabe, nós temos serviço de energia elétrica, telefonia, habitação. Em muitas regiões do país só chega a infraestrutura e energia dessas cooperativas. Então, muitas vezes elas são, claro, elas têm que ser vinculadas a um órgão realmente que coordene, normalmente regulador, né? Que tenha e que faz parte desse sentido. Assim como as cooperativas de crédito, o ramo de crédito, ela tem que estar debaixo do Banco Central, né? E as cooperativas também de saúde, elas têm um órgão regulador onde passa todas as diretrizes, todas essas partes mais importantes de cada ramo. Então, a infraestrutura, a gente já sabe que muitas têm de telefonia, e que em muitas regiões, especialmente no sul, faz muito sentido, em algumas regiões muito agrícolas, né? Que elas vão por satélite, elas vão dando todo esse apoio para o lado de agronegócios. Nós temos também o ramo de transporte de carga de passageiros, incluindo as entregas de serviços escolares e turismo. Então, a gente já tem o Copertaxi, já vimos também o pessoal dos caminhões, quantos caminhões não estavam indo, agora várias cooperativas estão cedendo seus caminhões para levar esses mantimentos lá para o Rio Grande do Sul, né? E o final, o ramo de trabalho e serviços é um ramo muito importante, porque ele reúne várias cooperativas e um olhar dos trabalhadores, né? Presta serviços especializados a terceiros em produção de bem, como cooperativas de agentes ambientais,
Os antigos catadores, que a gente chama agora, na realidade são agentes ambientais. Temos cooperativa de professores, né, que eles montam realmente alguma cooperativa nesse sentido. Depois nós temos cooperativas de artesãos, né? É uma união de trabalhadores, de empreendedores que eles querem trabalhar para poder ganhar escala, para poder ganhar volume nas suas vendas, nos seus produtos e nos seus serviços, tá? Acho que tenho que correr aqui. Como funciona o cooperativismo? Né? O cooperativismo, onde todos são donos do negócio. Então, já tem os princípios da democracia, baseados em princípios e valores, e cada cooperativa realmente ela tem que eleger uma diretoria para identificar esses desafios, um conselho fiscal para garantir a transparência, desculpa, de uma equipe técnica e decisões administrativas. Como donos do negócio, também a gente tem resultados conhecidos sobre sobras, né? Então, a gente fala assim, olha, toda cooperativa, toda empresa tem o seu lucro. Quando você vai montar uma cooperativa, tem que olhar realmente que você tem responsabilidades e você tem os benefícios e também tem as responsabilidades. Então, você tem resultados positivos, assim como você vai ter as perdas, você também vai ter que dividir essas perdas. Então, é importante que cada um que vai fazer parte de uma cooperativa, ele entenda essa parte do cooperativismo. Eu acho que aqui vou correndo o tempo, tá bom? Bom, 5 passos para criar uma cooperativa. Quando vemos quais são esses passos importantes, né? Bom, primeiro reunir um grupo de pessoas, esses grupos de pessoas estão com o mesmo sonho, com o mesmo interesse, aí depois vamos quê? Fazer várias reuniões que criam plano de negócios. Esse plano de negócios, essa ideia, esse sonho, essa iniciativa é realmente viável economicamente? Vai fazer sentido? Vamos realmente atender às dores que a gente está sentindo, que é a comunidade, ou as próprias necessidades dos cooperados. Então, essa é uma questão de criar um plano de negócio realmente se é viável ou não é viável. E depois a gente vai definir as regras da cooperativa. Então, a gente senta, vai junto com as entidades representativas do cooperativismo, vai criar o estatuto, vai criar as regras, vai começar a pensar dentro das leis do cooperativismo. Então, aqui estou colocando, vale destacar que as cooperativas brasileiras são regidas pela lei e estabelece um regime jurídico próprio das cooperativas. Então, tem que estar afinadas com essas regras, as leis do cooperativismo. Então, capital mínimo, definir o capital mínimo, a forma de devolução dessas sobras, dos lucros que a gente fala, o modo de administração, as formalidades e as convocações das assembleias gerais. Então, uma das coisas muito importantes quando a gente fala é que a assembleia, como é que é constituída? É constituída quando você vai reunir esse grupo. Então, que você vai ter iniciativamente. Para formar uma cooperativa, lá no ramo de trabalho, mínimo precisa de 7 pessoas. Para os outros ramos, precisa de mínimo 20 pessoas. Então, essa é uma regra muito importante, porque quando você junta as pessoas num modelo econômico, tem que saber, olha, mínimo para ter uma cooperativa de trabalho, mínimo 7 pessoas, e no outro é 20 pessoas. Então, essas regras são muito importantes para saber realmente em qual ramo, em qual atuação vai ser dessa cooperativa. Bom, quando você vai chamar as pessoas, se reunirem, trazer esse modelo, criar um plano de negócio, definir quais são as regras realmente dessa cooperativa, né? O nome, sede, ação, onde que vai ser. Aí nós temos que convocação da Assembleia Geral de Constituição. Então, é o momento mais importante de estruturação da cooperativa. É nessa reunião que a fundação da cooperativa será formalizada, serão os eleitos, onde que vai ser a sede, que precisa, quais são, na realidade, as regras para cotar para capital inicial,
como que vão ser as regras para depois que a saída de cada, se algum cooperado quiser sair, como são as regras realmente de quanto, olha, a cooperativa foi viável economicamente, ela realmente deu lucro, ou as sobras, como nós chamamos dentro do cooperativismo, como vai ser essa divisão? Importante destacar de que quando temos esse lucro, essas sobras, ele tem que ser destinado uma parte para o FATES, né? Então, esse fundo inicial de capacitação para os cooperados e para os seus colaboradores é fundamental. Então, nesse momento, quando a convocação da Assembleia ela é constituída, todos os sócios fundadores da cooperativa precisam estar presentes para assinar a lista de presença, para ter uma ata realmente, porque essa ata ela precisa ser levada para formalizar dentro dos órgãos representativos para a constituição de uma cooperativa, né? Então, a partir desse momento, quando foi decidido isso na Assembleia, foi decidido a eleição do presidente, a eleição dos conselhos fiscal, administrativo. Uma das coisas muito importantes de um conselho fiscal no cooperativismo é que ele realmente vai olhar toda a movimentação da cooperativa economicamente. Então, eu acho que é muito importante a escolha desse conselho fiscal. Então, dentro da escolha, temos um cooperado, um voto, né? Então, é importante que a cooperativa, que o sócio cooperado, ele esteja bem envolvido em todas essas ações, então ele seja ativo. Então, ele não pode deixar de ir nas cooperativas ou de ir nessas assembleias, porque depois a definição total de tudo isso vai ser a maioria. Então, é muito importante nesse momento de que as pessoas comecem a entender de que quando você vai fazer parte de uma cooperativa, tem que ser bem atuante, tá? Então, depois de se formalizar, vai para a Assembleia de Constituição, sua cooperativa já existe, ela vai ser cadastrado, vai ser registrado na Junta Comercial, aqui na JUSESP, aqui em São Paulo, já com seu CNPJ, vai ser vinculado, né, a qual a entidade, qual realmente são os órgãos reguladores dele, o Banco, Cooperativa de Crédito e Banco Central, as cooperativas, o ramo transporte, a NTT, então, e assim em diante. Então, é muito importante que essa formalização, a partir do momento de que você tenha a Assembleia, na Assembleia é decidido a parte estratégica, a planejamento tático e o planejamento operacional também. Então, a diretoria vai decidir realmente quais são os papéis da cooperativa, o tático vai fazer o que cada um tem que fazer e o operacional, como que nós vamos fazer, né? Bom, aqui eu só trouxe duas diferenças para vocês entenderem um pouquinho o que é uma cooperativa e o que é uma empresa mercantil, que fala assim, uma empresa normal. Então, a empresa, ela tem uma gestão centralizada, né? Olhando os lucros centralizados, foco no crescimento da empresa, pouca participação do produtor. Então, nessa empresa, você pode ser um único sócio, não precisa ser 7 ou 20, como é de uma cooperativa. Então, numa cooperativa, a gestão é abrangente, é a participação dos lucros, alto impacto social, uma cooperativa já nasce, como a gente viu, aquele círculo virtuoso, o ciclo virtuoso da cooperativa, ela já nasce sustentável, porque ela já começa primeiro um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, para depois geração de renda e depois para devolver para a comunidade e já fazer esse ciclo realmente de crescimento, né? E aqui na cooperativa, os produtores envolvidos tomam essas decisões. Aqui na empresa, quem é o sócio majoritário, quem tem maiores ações, ele que vai decidir. Aqui não, aqui uma pessoa é um voto. Então, são essas diferenças que fazem sentido de ter uma cooperativa. E como é que está em São Paulo, né? Em São Paulo a gente viu mundial, a gente viu no Brasil e agora nas cooperativas na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós temos 283 cooperativas, que têm 7.325 empregados. Dessas 283 cooperativas, nós temos 598 mil, quase 600 mil cooperados. Atua sempre nos 7 ramos, né?
São 5.600 cooperativas no estado, tá? Aquelas que eu estou falando de 283, é só meramente no município. E desses 5.652 no estado todo, ela tem 20 milhões de cooperados. Por que você fala? Porque o estado aqui de São Paulo é tão amplo e o ramo de agronegócios é o mais latejante, né? O que mais realmente tem impactado o número de cooperados na região de São Paulo. Aqui nos trouxemos um número importante para saber em que contexto o universo das cooperativas estão nas empresas ativas de São Paulo, né? Nós temos aqui, esses dados são até 2020, 20 ou 21, se eu acho. Então, o empresário, nós temos mais de 1 milhão de MEIs, que representa 60% do total lá de São Paulo. As sociedades limitadas, nós temos 750, quase 750 empresas, representam 37% do total. Os outros formatos de cooperativas ativas na capital, 35 mil, e as cooperativas na cidade de São Paulo, estou falando na cidade de São Paulo, na capital, 283, ela representa 0,2% das empresas ativas aqui na cidade de São Paulo. E você fala assim, é pouco, mas economicamente elas fazem muito sentido, porque quando você fala assim, olha, quantos empregados e quantos cooperados fazem parte, realmente, economicamente, ele é muito viável. Antes de entrar no programa em si, deixa eu só ver aqui meu tempo, 11h30. Antes de entender, quando iniciamos o programa SP Coopera, a gente fez um mapeamento da cidade. Quais cooperativas estão na cidade? Que coletivos fazem parte dessa sociedade, da cidade? Então, a gente começou a entender um pouquinho desse universo, né? Onde estão localizadas as cooperativas? Onde estão localizadas os coletivos realmente para que a gente possa fazer esse chamamento público, para que a gente possa trazer elas para poder fazer uma incubação. Então, a gente decidiu dessas 84 respostas, a gente fez uma pesquisa online, né, de diferentes grupos ativos aqui na cidade. Então, nós vimos que 36% são cooperativas, 35% são associações, 21% são interessados em empreender coletivamente, empresas MEIs, e 8% são coletivos não formalizados, né? Diferentes ramos, diferentes perfis. Então, aqui a gente viu que a Zona Leste, onde concentra maior empreendimentos formalizados, onde temos maior número de cooperativas também. Aí, coletivos informais, temos centralizados na Zona Norte e na Zona Oeste. Na Zona Norte tem pessoas interessadas, mas poucas cooperativas. Então, isso a gente viu que não tem muito impacto aqui. Então, na Norte, você está vendo 3%, associação, aí nós temos realmente na Zona Leste o maior número dessas cooperativas concentradas, até porque o universo também da Zona Leste é muito amplo. E a atuação do setor, né, versus perfil. Então, dessas 84 respostas válidas na pesquisa, o setor de coleta seletiva e reciclagem é o maior número de cooperativas, né? Aqui nós vemos esse número de cooperativas. Vocês estão enxergando que estou vendo? O setor de artesanato é forte, é muito interessante aqui, porque a gente tem um programa dentro da própria secretaria, dentro da própria prefeitura, Mãos e Mentes Paulistanas, que a gente precisa realmente ampliar esse setor para que ela comece a ganhar escalabilidade também, e comece a produzir já para outras regiões, não somente para a cidade de São Paulo, senão para outras regiões. O setor de costura também é dividido entre cooperativas e associações, a maioria deles são associações, que a gente quer trabalhar isso dentro
da própria prefeitura, porque tem o programa lá, o Cria Costura, o Fecha um Sampa. Eu acho que é um potencial muito grande dentro da própria prefeitura essa capacitação para formação de novas cooperativas. Setor de atuação em Bessas região. Então, dessas 74, no centro, as cooperativas que mais participaram foram da coleta seletiva. Na Zona Leste, predominaram as organizações de catadores e outras seguidas de artesanato. Na Norte, não houve predominância significativa. Na Zona Oeste, tem o maior número de participantes de coleta seletiva, tá? Na Zona Sul, predominou a participação de outros, seguida de artesanato e coleta seletiva também. Então, pelo número maior que é também da região da Zona Leste, a gente vê que realmente ele predomina por catadores em seguida de artesanato. E agora, se a gente entra especificamente no programa SP Coopera. O que é o programa SP Coopera, né? SP Coopera é uma política municipal de apoio ao cooperativismo. Ela foi instituída por lei, a Lei de 6.836, em 2018, onde estabelece diretrizes da política municipal de apoio ao cooperativismo, né? E ela foi regulamentada pelo Decreto Municipal 59.501 em 2020. E qual que é o papel? O que realmente o SP Coopera e essa política municipal de apoio ao cooperativismo fala? Que realmente é um programa municipal para incentivar e fortalecer a constituição de cooperativas, fortalecer a estratégia de desenvolvimento local, promover a qualificação técnica e gerencial dessas cooperativas ou coletivos, né, que fazem parte do município, prestar apoio técnico e orientação jurídica e financeira. É isso que o programa SP Coopera faz através de parceiros contratados e promover estudos e pesquisas e eventos de campanha de orientação. Então, é extremamente importante estabelecer que esses artigos que fazem parte dessa lei e desse decreto, ele realmente vem a fortalecer o número de cooperativas e fomentar o aumento de cooperativas na cidade de São Paulo, em diferentes ramos. A gente, nesse momento, nós temos muito mais, estou falando da política municipal de apoio ao cooperativismo, tá? Temos muito mais no ramo de trabalho que outros. Bom, transporte também temos bastante, tá? O que é o programa SP Coopera? Então, quais são os objetivos do programa? É sensibilização dos trabalhadores para o cooperativismo, a formação e acompanhamento de empreendimentos diversos, além da articulação com outros parceiros e com outros equipamentos municipais, com outras secretarias que fazem parte. Nós temos o Verde, nós temos o CELIMP, nós temos várias outras secretarias que fazem parte também desse programa. Por quê? Porque em ações em conjunto realmente fortalece cada uma dessas cooperativas e fortalece também o próprio município, né? O desenvolvimento dessas cooperativas, né, coletivos é importante, porque aqueles coletivos, às vezes, eles são informais ou meramente de uma associação. Mas se a gente mostrar para eles o seu modelo cooperativista e um modelo de negócios, onde eles vão começar a gerar renda, eles vão começar a gerar empreendimentos que realmente façam o crescimento tanto dele como cooperado, como do entorno que ele está, ele realmente tem um ganho muito grande para o município de São Paulo. O apoio à Constituição. Então, nós temos nesse momento as cooperativas que estão sendo incubadas, onde nós estamos dando toda a orientação para elas com relação à formalização dessas cooperativas, até por quê? Porque sem essa formalização, o grande problema dessas cooperativas que não estão realmente constituídas legalmente, elas tendem a quê? A desaparecer e assim também não conseguem ter novas parcerias, assim, com o poder público, com a própria prefeitura, com a iniciativa privada, porque essa iniciativa privada também precisa prestar contas para seus sócios, né? Para seus investidores. Então, elas precisam de empresas realmente que estejam idôneas e que sejam constituídas. Apoio à constituição de mercados consumidores, articulação de atores de entidades por território. Então, a gente vai fortalecendo também
qual a vocação de cada região. Então, quando a gente olha a vocação de cada região, a gente vai estar articulando todos esses atores principais nessa região para que eles realmente possam se sentir estruturados, melhor orientados, para que eles possam formar uma cooperativa. E nesse sentido, a gente teve, eu vou falar aqui um pouquinho sobre qual que realmente foi o caminho que nós tivemos de apoio a essas cooperativas de reciclagem, né, de coleta seletiva. Então, começou em julho de 2023, quando foi lançado o edital, quando foi, na realidade, estruturado a modelo cooperativista para poder ampliar para um número maior, quando vieram, assim como o secretário falou, assim, quando as cooperativas vieram do SCP Regula para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, então a gente precisava olhar para a gestão dessas cooperativas, e como que a gente precisava? Então, trazer um pouco para esse modelo econômico de uma forma que elas sejam uma parte daquelas que não estão formalizadas e aquelas que fazem parte do coletivo, entrar na incubação. E aquelas que já estão constituídas, então, trazer um apoio mais técnico para que elas possam realmente ampliar e evoluir em cada um desses passos. Então, a gente começou em 2023 com as inscrições de 12 vagas para a nossa daqui gestão de 2024. Inscritos para incubação e 30 para apoio técnico. Então, nós tivemos inscrições para incubação, de 20, depois nós soltamos o edital para 30 vagas, aí de agosto a setembro foi a seleção dessas cooperativas e desses grupos, né, para que sejam parte da incubação e do apoio técnico. Depois foi feito esse diagnóstico, depois, olha, de agosto a setembro, em outubro realmente elas foram constituídas, falaram, olha, essas são as selecionadas para fazer parte das 30 cooperativas habilitadas que vão ter o apoio da secretaria e vão ter o apoio técnico da FESP, que é a gestora do programa em questão técnica, né? Então, a fase da incubação de apoio técnico de 6 meses, tanto para a incubação como de apoio técnico. A fase de formação agora, nós estamos nesse momento. Então, abril de 24, a gente está finalizamos a incubação, agora vamos entrar na fase de formação contínua, mais 6 meses. Então, nessa fase aqui, nós tivemos dois períodos, o de 23 e agora vamos entrar em 24, com mais 12 cooperativas para incubação, né? Então, nós temos o ciclo 23 e o ciclo 24. Aqui nós tivemos a fase de incubação de apoio técnico, e aqui nós vamos ter 30 vagas de apoio técnico do ciclo 23, que uma delas realmente acabou saindo agora, encerramento da Recicla Botantá. E incubação 32, 30 no total, 18 do ciclo 23 e 12 do ciclo 24, que semana que vem a gente já foram selecionados, a gente vai já inserir, já vai começar esse apoio técnico e desse diagnóstico. Como é que é a metodologia? Então, nossa metodologia é que fazer um diagnóstico da cooperativa, tanto de itens de qualificativos, de qualitativos e quantitativos, em que cada uma desses itens a gente fez elenca uma matriz onde a gente vai vendo o que está faltando nessa cooperativa. É muita rotatividade dos membros da cooperativa, ela realmente está com toda dentro das normas da lei do cooperativismo, elas têm a documentação necessária, então a gente vai fazendo um diagnóstico tanto qualitativo como também quantitativo. Depois disso, a gente faz um plano de ação com cada uma dessas cooperativas, tá? E depois desse plano de ação, a implementação desse plano de ação, tanto da incubação da formação, e depois vai se fazendo essa avaliação. Então, volta novamente dessa avaliação para um novo plano de ação. E essa análise é micro e macro de melhorias de cada uma dessas cooperativas. Como está o tempo aí? Está vendo aqui? 11h15, Eugênia, 15 minutos. Correndo. Eugênia, só um ponto de atenção, guardar alguns minutinhos, porque tem algumas perguntas no chat, que ao término a gente vai te passar para a discussão.
Tá bom, como eu não estou enxergando aqui, tá? Bom, como é essa metodologia? Depois de todo desse trabalho da metodologia de diagnóstico, plano de ação, implementação de melhorias, avaliação, monitoramento, a gente determinou, ou seja, estruturou essas cooperativas em quatro categorias, né? É uma categoria que a gente fala assim, a estratégia da jornada da cooperativa, estratégia de atuação por perfil, atendimento personalizado, grupos e subgrupos, intercâmbio entre eles, entre diferentes níveis. Então, nós temos cooperativas do grupo 1, que elas precisam de uma série de infraestrutura, uma estruturação melhor com relação à documentação, com relação à sua gestão. Depois, nós temos o grupo 2, que precisa um fortalecimento maior, ou seja, são já grupos que já estão mais estruturados. E depois nós temos o grupo 3 de crescimento, depois o grupo 4 já mais para sustentabilidade. São cooperativas muito mais estruturadas, que elas já precisam de uma linha de ação mais específica, como acesso a mercados, e cada uma dentro dessa categoria tem uma linha de acesso ao mercado. Porém, a gente está olhando realmente qual é a estratégia para cada um desses perfis. Assim, porque a gente está mostrando, por exemplo, ontem tiveram uma cooperativa do grupo, mas que falta mais estruturação, foram conhecer uma cooperativa que está muito mais estruturada, porque as dores são as mesmas, porém, quando eles não enxergam uma solução, quando elas vão conhecer outra cooperativa, outro modelo de gestão, o que é parecido com deles, eles conseguem enxergar melhor uma solução. Então, nós temos esse apoio de incubação e nós temos apoio técnico às habilitadas. Quais são os números, né? Os números desse universo de 60 empreendimentos que nós temos aqui, nós temos só 72% já são cooperativas, 22% é um grupo informal e 6% uma associação, então por tipo de formalização. Aí nós temos o ciclo de 23 e nós vamos ter o ciclo 24. Então, quando temos no ciclo 23, as 48, já aumentamos o número realmente de cooperativas, né? Mais estruturadas, 81%, nós temos 15% do grupo informal e nós temos 4% da associação. Agora que aumentou o ciclo realmente de 2024, porque nós estamos ainda com um grupo informal de 12 cooperativas que estão entrando aqui na incubação. Número de beneficiários. Qual é o perfil dessas cooperativas, né? Por gênero, nós temos, das 1.213 cooperados, 56% são mulheres, 40% são homens e 2% são outros, o que não especificaram no detalhamento. Por modalidade de apoio, então nós temos, olha, 75% apoio técnico e de incubação 25%. Então, número médio de beneficiários, ou seja, a gente está falando de um universo de 1.213 pessoas, né? Isso é importante falar assim, incubação são 17, apoio técnico 30, são as cooperativas, em geral 25. Quantidade de total de materiais comercializados. A gente vai vendo aqui que esse ciclo ele vai variando bastante, dependendo muito do momento do mercado, né? Então, a gente está falando aqui das cooperativas de reciclagem, tá? A gente vê de que em fevereiro foi um melhor número lá, realmente a quantidade comercializada, né? Aí da incubação nós tivemos também em janeiro, porque a gente estruturou melhor também essas cooperativas, esses grupos incubados, né? A modalidade de apoio técnico a gente melhorou bastante, né? Já em março, porque elas já estão mais estruturadas e a renda também delas aumentou bastante. Eu acho que quando você vai vendo que a seleção melhor da reciclagem é melhor e que também a gente precisa diminuir esses rejeitos que vão para os aterros sanitários.
E aqui, como ajudar a fomentar o cooperativismo e divulgar o SCP Coopera, né? O que é o público atendido? O que o SCP Coopera atende? São as cooperativas já constituídas, grupos informais que querem constituir cooperativas, pessoas que pretendem ingressar, assim como o secretário falou. Nós temos a formação, assistência técnica, publicação de chamada específica conforme o setor, então nós vamos agora no meio de outubro ou novembro, não sei, que vai ser outra nova chamada, né? Aí depois temos os eventos de sensibilização, qualquer pessoa interessada em se formar em cooperativa para participar. Assim como nesse momento nós temos as cooperativas de reciclagem, a gente também quer fomentar as cooperativas de gastronomia, as cooperativas de artesanato, as cooperativas de cuidador de idosos, porque nós temos cursos de capacitação, nós temos grupos formados dentro da própria prefeitura, com outras parcerias de outras entidades, que elas possam realmente já, o que é o mais difícil? Que ela tenha essa formação técnica e essa formação profissional. E agora a gente mostra para eles de que o modelo de negócio, uma forma de gerar renda em coletivo, e em vez de ser sozinho, que gerar renda com o maior número de pessoas é muito melhor, né? Porque quando você, vou dar um exemplo aqui, outro dia um pessoal lá me perguntou sobre a academia uma academia de professor que faz Muay Thai. Então ele falou assim, olha, Eugênia, eu preciso de 500 mil para poder abrir minha academia, mas sozinho eu não consigo. Eu falei, mas você tem outros amigos que possam se interessar a abrir junto com você. Ou você adere a uma franquia, ou vocês montam a sua própria metodologia. E ele realmente achou bem interessante isso, juntou mais 7, mais 8 amigos lá, cada um fez sua cota inicial, e eles conseguiram constituir uma academia do Muay Thai para poder somente atender a demanda que tinha na sua região. Então, às vezes, empreender sozinho, ele custa muito muito caro, é mais oneroso, você vai ter problemas no transporte, porque o custo é muito elevado, né? Como divulgar o programa e obter mais informações? Então, aqui nós estamos deixando aqui o site para vocês entrarem, nossas redes sociais, quais são os documentos que nós vamos distribuir para vocês, bases do cooperativismo, o FAQ do cooperativismo ser enviado, se qualquer pergunta e resposta que vocês queiram também, vocês vão ter nesse FAQ aí, é um material online que pode ser baixado tranquilamente por cada um de vocês. É uma matéria que faz parte do programa SCP Coopera. Bom, aqui nós temos uma pesquisa de satisfação, por favor, se você colocar o QR Code aí. Agradecemos muito, vou deixar aí, tá? Eugênio, eu acho que a gente pode tirar algumas dúvidas também agora no final, que surgiram aqui no chat. Tá bom. A gente pode deixar a pesquisa de satisfação QR Code na tela, enquanto a gente vai fazendo as perguntas e a Eugênia responde. Posso deixar de compartilhar ou deixo aí, né? Pode deixar. Pode compartilhar. O pessoal está perguntando do material. O material vai ser enviado via e-mail também, tá, gente? Bom, alguém lê ou você quer que eu leia lá as perguntas? Eu leio e você responde, pode ser? Deixa eu subir. Eugênia, acho que não está aparecendo a apresentação com o QR Code da pesquisa. Eita. Saí, né? Deu? Voltou. Bom, a Vanessa, ela queria saber se existem cooperativas para pessoas em vulnerabilidade, como deficiência e sofrimento específico. De artesão seria ótimo para os SECOS, Centro de Convivência Cooperativa. Somos da saúde, precisamos de apoio da Sindete. Queria só entrar num ponto quanto a isso. Estou mandando um e-mail para vocês para a gente agendar uma reunião para saber de que forma a gente consegue colaborar, tá, gente? Mas você consegue responder, Eugênia, por favor?
Ó, ela perguntou se existe a possibilidade de uma cooperativa para cegos, é isso? Para pessoas em vulnerabilidade, com deficiência, sofrimento psíquico. Não, claro que sim, que existe. Na realidade, é o mesmo conceito no cooperativismo, quando você vai juntar as necessidades ou as dores da própria comunidade ou do próprio cooperado. Nós temos uma cooperativa de cegos que fazem massagem, viu? Então, eles foram capacitados por uma instituição específica que atende a cegos e eles se formaram em cooperativa. Então, tem eventos que aqui na cidade de São Paulo, onde eles fazem essa prestação de serviços de cegos fazendo massagem. Então, qualquer grupo interessado realmente com o mesmo objetivo, com a mesma demanda, ela pode se constituir uma cooperativa, desde que seja uma cooperativa de trabalho, tem que ser mínimo 7 pessoas, tá? Perfeito. A outra pergunta que nós temos aqui seria da Maria das Graças. Ela falou que eles organizaram uma cooperativa no sítio Jaraguá, desculpa, que acabou virando um lixão. Cooperativas de reciclagem, por receberem sua maioria pessoas analfabetas, sociais e políticas, acabam virando pequenas empresas de trabalho escravo. E aí ela pergunta qual que é o olhar que nós estamos tendo com a secretaria, né? Eu acho importante falar que a gente está tendo já algumas interlocuções junto com a Secretaria de Educação, a gente trabalhar com essa parte do analfabetismo, atacar isso, e a gente está em parceria com outras secretarias também. Quer complementar? Celso, Eugênia? Eu acho que é muito importante que essas cooperativas, na realidade, assim, é sobre trabalho que se fala, mas essa conscientização das pessoas que elas não. Quando você monta uma cooperativa, quando faz parte de uma cooperativa, não monta, quando faz parte de uma cooperativa, todos eles fazem, eles têm voz de voto. Então, essa consciência das pessoas, porque quando você faz parte de uma cooperativa, ela é meramente comportamental. Então, você tem que fazer parte disso e não se subjugar a. Não existe dono de uma cooperativa, tá? São membros que fazem parte, são todos donos e que realmente que tenham que estar envolvidos nas decisões da cooperativa, na eleição do corpo diretivo, é importante. Então, se a gente tem, por exemplo, a secretaria tem olhado muito isso, junto com os outros órgãos, como você falou, Bia, para poder ter esses grupos na incubação. Então, quando a gente fala assim, olha, por que vocês no próximo edital elas podem fazer parte dessa incubação? E entender também, na incubação nem sempre vão virar cooperativas, mas pelo menos eles vão saber quais são os princípios necessários, os valores necessários para fazer parte dessa cooperativa, que é um modelo de negócio diferenciado, né? Era para quê? Para gerar renda, isso que a gente quer. Helen, ó, trabalha conosco bem aqui na frente da SP Coopera e ela gostaria de fazer uma contribuição. Helen, pode falar. Seu microfone está mudo, Kellen. Oi, pessoal, desculpa. Agora... Então, com relação a essa questão, né, essa discussão sobre o trabalho análogo ao escravo, eu queria fazer uma observação, assim, que às vezes a gente olha, né, as cooperativas de catadores, as cooperativas formadas por pessoas de baixa renda e tal, e acha que essas questões estão restritas a cooperativas formadas somente, ou a empreendimentos, negócios, ou seja o que for, formada só por esse perfil, assim, né, ou a gente tem essa visão um pouco restrita, às vezes, em relação a isso. E é um ponto importante a gente lembrar que essa questão ela não é necessariamente uma relação, não tem uma relação direta com a questão social e de classe. É claro que as pessoas que são as vítimas desse tipo de situação
são, né, normalmente pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e de baixa renda, mas que não necessariamente quem toca esses empreendimentos são pessoas de baixa renda, nem sempre é uma questão de falta de escolaridade, né? A gente tem uma cultura escravocrata, a gente vem de um país colonial, então tem uma série de questões sociais que são mais complexas, assim, que eu acho importante a gente refletir. E um outro ponto em relação a como a forma como a gente trabalha em relação a isso, assim. É importante a gente dizer que se a gente trabalha os aspectos cooperativos de acordo com a legislação cooperativista, que é muito a base do nosso trabalho do apoio técnico às cooperativas que são apoiadas pelo SP Coopera, a gente vai reduzindo os riscos desse tipo de prática, porque a legislação ela já resguarda, né? Ela já traz processos aí, por mais que o trabalhador que está numa cooperativa não tenha direitos trabalhistas igual um CLT, né? Ele tem outros direitos e deveres, é uma relação diferente, mas que a legislação também tem esse resguardo. E trabalhando o processo cooperativista com uma abordagem de educação popular, então a gente trabalha essas questões, faz um processo educativo com uma abordagem de educação popular, com uma abordagem de educação para os adultos, mas mesmo assim, quando a gente identifica pontos frágeis ali, questões, ou às vezes alguma coisa que um eventual indício de trabalho infantil, alguma coisa assim, a gente não teve até agora nas cooperativas incubadas nenhum tipo de problema em relação a isso, mas se a gente identificar, a gente vai reportar isso para a prefeitura para que a gente possa envolver as diversas secretarias e tomar as devidas medidas, né? Acho que é um pouco nessa linha. Biogênia, Kelly, eu gostaria também de fazer uma complementação aqui com tudo isso, porque eu vi aqui que não são dúvidas, né, mas puxando um pouco o gancho dessa pergunta e algumas afirmações que eu percebi no chat, referente à articulação entre secretarias, né? Então, puxando um pouco do gancho ali do que a Bia falou, da nosso start ali, de um diálogo com a educação para colaborar no tema, enfim. Como o secretário Armando bem disse no começo, a gente tem um programa SP Coopera e recentemente, né, pode ser recentemente, tem mais ou menos um ano, recebemos as cooperativas do programa da coleta seletiva. Então, eu acho que a gente teve um tempo de organização, a gente já vem procurando algumas secretarias de algum modo, e ações como essas de hoje, eu acho que eu entendo que é exatamente com esse intuito. Trazer para as demais secretarias, hoje eu reparei um número grande de secretarias envolvidas nesse evento, então é trazer um pouco do que a gente está fazendo, né, da nossa atribuição, nossas ações, até para identificar quais as secretarias que já trabalham com o tema, para a gente fazer esse match. Então, é claro que a gente quer a participação, o envolvimento da prefeitura como um todo. Então, só deixar, acho que registrado aqui que essa é uma das primeiras ações e a gente está muito contente que vem trazendo fruto de relacionamento com os demais órgãos. Agradecer também as manifestações já do chat, mas podem seguir, é só esse comentário que eu queria deixar registrado. Mais algum? Acho que saiu, né? Eu acho que foram essas as perguntas. Não sei se teve mais alguma pergunta. Não sei se alguém gostaria de fazer Ou um complementar, talvez, né? Porque Eu vi que tinha, anteriormente tinha alguém com a mão levantada, abaixou a mão. Não sei se tem alguém com interesse de pegar a palavra. vocês estão vendo o link? Sim, Ah, tá. eu acho que é isso. Só para a gente fechar aqui, eu vi que tem uma pergunta da Mislane de como pode ser feita a articulação da saúde com a SMDET. Eu acho que você pode passar geral
para todas as secretarias como necessário para que a gente comece um diálogo. E aí a gente já vai caminhando para o final. Tá, sem problema. Eu posso deixar nosso contato aqui, o e-mail do SP Coopera. Eugênia, você consegue voltar um slide, por gentileza? Que eu acho que tem nossos contatos. Isso. E eu vou deixar aqui nesse slide, tem os nossos contatos. Vocês podem mandar um e-mail para a SP Coopera. O pessoal da saúde, já estou mandando um e-mail para vocês, ele já está redigido aqui, já vou apertar o Enter, para a gente agendar uma reunião, para a gente conseguir entender de que forma nós podemos atuar juntos, tá bom? Eu acho que esses palavras nós também, só voltando um pouco no fala da Eugênia, e um pouco da nossa relação com as cooperativas, né? A gente tem sido muito procurado por algumas secretarias, porque que trabalham com o evento, ou tem alguma possibilidade com o evento. Então, exemplificando, né? As cooperativas, elas são vinculadas ao município, mas elas são autônomas, né? Então, elas têm livre direito de decidir. Então, a gente também faz uma mediação, faz um contato, mas até quando a gente fala da qualificação, a gente leva essa oportunidade para a cooperativa, né? Mas é uma livre adesão que elas têm. Então, acho que é importante a gente deixar registrado. Mais alguma pergunta, alguma contribuição? A gente pode ir caminhando por fim, Eugênia. A Beatriz já está pegando alguns contatos, enfim, deixou nosso contato. Eu acho que a gente pode te agradecendo e caminhando para o fim aqui. Tá bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, né? Eu acho que desculpem aí alguns entraves aqui, porque eu não fico olhando vocês, eu fico olhando, às vezes a tela ficava meio travada para mim. Não sei se vocês conseguiram também enxergar isso. Mas agradeço, eu acho que é importante a participação de todo mundo. Eu estou vendo aqui a Luciana, que faz parte. Obrigada, viu, Luciana, que está aí. Eu acho que faz parte do GCM, né? Que bom, olha, tá vendo? A Marissa, obrigada, Marissa, obrigada, Elisângela, Kellen, essas garotas que estão aí animadas. Oi, tudo bem? Posso encerrar, Celcinho? Pode, então, acho que agradecer a todos a presença e obrigado pela recepção do evento. Vamos, a partir de agora, programar mais ações como essas com vocês. Obrigado. Bom, gente, muito obrigada a vocês, muito obrigada por tudo.